Fala galera do Arena Fanáticos, estamos chegando, mais uma Arena NFL. Primeiramente, muito obrigado a você que já se inscreveu, que está acompanhando a gente todas as semanas para falar do futebol americano nos Estados Unidos. E é só chegar no Arena Fanáticos aqui no YouTube, toda semana, um programa muito legal. E hoje não é legal, não é especial, ele é simplesmente espetacular, porque eu estou ao lado de um cara que foi simplesmente meu ídolo, um cara que eu admiro pra caramba e hoje eu posso chamar de amigo. Trabalhamos juntos bastante tempo, continuamos trabalhando juntos e uma autoridade quando se fala do futebol americano da NFL, o mestre Ivan Sérgio Zimmermann, o vô, o mito Ivan Zimmermann. Depois você passa o número da tua conta. Ah, meu parceiro, tamo junto. Aí pelo elogio. Grande Ivanzão, tudo bem? Legal, beleza, tamo aí. Futebol americano já tá quase terminando aí, gente. Quinta rodada, começou outro dia e é rápido demais. 16 partidas, e por falar em 16 partidas, é bom a gente lembrar que a NFL estava sugerindo 18. Aumentar, né? Aí os jogadores falaram não. Aí eles falaram o seguinte, então, das 4 partidas de pré-temporada, a gente coloca 2 já valendo. Não. Também não. Segue como não. tá, porque já é já é história do bye, demais. já tem uma folga para todos os times, né, durante a temporada e fica dessa forma. O Ivanzão tá aqui hoje. O Ivan, todo mundo conhece, foi um dos caras que trouxe o futebol americano aqui para o Brasil, final da década de 80, começo da década de 90, transmitindo nos canais ESPN. Tive a honra de trabalhar com ele na Bradesco Esportes FM, no Grupo Bandeirantes, no Band Esportes também. A gente fez transmissão junto do Lingerie Football League, o futebol das mulheres, League, Ivan. Futebol, tem uma jogadora aqui hoje, mais tarde ela entra. Daqui a pouco ela vai dar o ar da graça, o charme dela. Lógico, Daqui a pouco, lógico. só estão esses dois grandões aqui, a gente vai colocar a nossa convidada daqui a pouco por aqui. Calypso. Dá aquele Calypso. Como que é o Calypso? Calypso! O Ivan Zimmermann, um mito, um cara que é diretamente ligado ao esporte americano no Brasil. E vamos falar, Ivan, e essa temporada, pra gente fazer em números gerais, pra não ficar colocando jogo a jogo, tá meio louco essa temporada, porque um time invicto só, que é o Kansas City Chiefs, 4 vitórias, nenhuma derrota. O New England Patriots, do Giselo, do Tom Brady, tá atrás do Buffalo Bills, do meu amigo João Vitor Mantovani. Alô, João! Fã do Bills, que é líder da divisão. O Dallas já perdeu 2. O seu New York Football Giants, o que acontece com o Giants essa temporada. Vamos falar de beisebol. Beisebol que já tá chegando na fase de playoffs, é verdade. Go Yankees, aliás. E essa temporada maluca, Ivan? Essa temporada maluca é o seguinte, primeiro, não é o Kansas City Chiefs vencendo 4 e não perdendo 1 e sendo o único invicto. Não é o New England Patriots ganhando 2 perdendo 2. É o Buffalo Bills, líder da East Division na AFC. E ninguém, em aposta de Vegas, de nada, ia colocar lá que após 4 rodadas, o Buffalo Bills ia ser o líder da East Division da AFC. Até o último, né? É sempre ali o sempre que vai perder ele, tudo. E o Jets aparecendo tá na frente segundo também. Tal. E o New England realmente não mostrando o que está mostrando. Um outro destaque que eu coloco, e aí eu coloco legal, é o Carolina Panthers e o Atlanta Falcons. Sim. Os últimos times que disputaram o Super Bowl e perderam, o Carolina no ano passado, esquece, não existiu. E o Atlanta, o time que toma a paulada que tomou no Super Bowl, e ele volta para o ano seguinte, praticamente com o mesmo time, e o psicológico parece que não abalou muito. Sim. Que está muito bem o Atlanta Falcons. Manteve Matt Ryan, Devonta Freeman, Julio Jones, Samu, uma defesa muito forte, apesar de ter perdido a primeira, né? Nessa última rodada, é um time que aparece muito bem. Não, porque geralmente, por exemplo, o Carolina perdeu o Super Bowl e foi uma draga no ano passado. Esse ano agora que está indo legal. Ganhou do Patriots, agora, o Atlanta, o problema não é o Atlanta ter perdido o Super Bowl para o Tom Brady. É da maneira que perdeu o jogo, o título era dele. A maior virada da história, né, de um Super Bowl. Maior virada e tipo, ninguém, mas nem um mágico, um mago aí ia conseguir colocar que o Atlanta pudesse começar tão bem depois de um abalo sísmico daquele. Ô Ivan, e essa temporada a gente está vendo a questão do Donald Trump, né? Tudo que aconteceu na rodada 2, na rodada 3, na rodada 4. Lá atrás começou com o Colin Kaepernick, né? O quarterback na época do São Francisco.
E o Trump comprou uma briga que ele achou que ia ganhar e, ao que parece, ele já perdeu, porque até os donos das equipes, que na maioria são republicanos... Eles liberaram os jogadores, né? Para entrar, inclusive o Jerry Jones, o dono do Cowboys, fica lá com jogadores em campo. Como que fica? Isso muda alguma coisa no cenário? O Trump mexeu com a NFL de uma maneira que não era para ele ter mexido. Cara, aí você vê aquela coisa que o Vicente Mateus falava, que é a faca de dois legumes. Por um lado, o Trump, com isso, tem 2 semanas aí que se fala dele envolvido com a NFL. Então ele ganha uma grande exposição na mídia. Por outro lado, você está lidando com o hino dos Estados Unidos. Um símbolo, né? Você está lidando com a bandeira dos Estados Unidos. Se você falar aqui, por exemplo, no Brasil, pô, o torcedor palmeirense não respeita na hora da execução do hino antes dos jogos no Allianz Parque. Só que é o seguinte, o Brasil não é uma pátria. O Brasil é um país coordenado por ladrões. Então você não tem assim... O que o americano tem pela América, pelos Estados Unidos, I'm America. Eu vou para a guerra pela América. O americano vai. Ele tem uma pátria para defender. O brasileiro não tem. O brasileiro é um país, um espaço físico no mapa, dominado por ladrões há não sei quantos séculos. Então, se você vê um desrespeito ao hino nacional brasileiro, você pode aí pensar 2 vezes. Pô, eu desrespeitei o hino do Brasil. Mas o que o Brasil faz para mim como cidadão? Praticamente, a maioria do brasileiro, ele não tem direito a uma cidadania. Ele não tem direito a um transporte decente, a uma segurança decente, a saúde, o mínimo do mínimo do mínimo. O que está acontecendo no Rio de Janeiro, que é o cartão postal do Brasil. Eu conheço muita cidade por esse mundo afora, não existe cidade geograficamente mais bonita que o Rio de Janeiro, não existe, e o estado falido. São 7 mil crianças que ficam 1, 2, 3 semanas sem ter aula. Nos Estados Unidos isso não aconteceria. Então, quando você tem um país para defender, e aí você desrespeita o hino desse país, tem todo um outro lado que vai contra. Tanto é provado isso, que teve um jogador do Pittsburgh Steelers, o Valenzuela, que foi o único que entrou na hora de tocar o hino, e os outros jogadores ficaram no vestiário. Só que aí tem muita coisa mal explicada. Esse jogador, o Valenzuela, não, acho que é Valenzuela, sim, o sobrenome dele. Ele falou com o Big Ben, que é o capitão. Falou, Big, eu estou recebendo muita mensagem aqui de soldados que serviram comigo na guerra do Afeganistão. E os caras estão falando, pelo amor de Deus, respeitam o que você... Respeitam, né, o hino dos Estados Unidos. E eu vou entrar na hora do hino. Só que isso não quer dizer que ele seja a favor do que o Trump faz. Exatamente. Ele simplesmente respeita o hino e a bandeira americana. E a bandeira, né? Ele pode fazer outro tipo de protesto, Claro. mas ele não iria fazer na hora do hino. E acabou que daí os outros jogadores toparam entrar por causa disso. Só que quando ele começou a andar, ele estava uns 20 segundos na frente, e quando veio todo o time do vestiário, o hino já tinha começado a execução. E por respeito do hino estar sendo tocado, os caras aí realmente pararam no vestiário e ele ficou sozinho lá. Agora, então, como ele foi o único a estar presente na hora do hino, a camiseta mais vendida na segunda-feira foi a dele, por republicanos, certamente, que defendem então, esse tipo de coisa, você, né? por exemplo, nos Estados Unidos, muito brasileiro fala comigo, pô, Ivan, você morou lá há tanto tempo, o americano é um babaca. Ele pega, põe a bandeira do país na frente da casa dele. Ele põe a bandeira do país no carro. Ele põe a bandeira do país não sei aonde. Eu falo, gente, ele não é babaca. Ele tem um país para defender, que é um país que defende os direitos dele. Não é todo país do mundo que acontece o que acontece. Imagina nos Estados Unidos, o cara descobriu um apartamento com 50 milhões. E esse dinheiro é de onde? Da onde veio, para onde vai, né? Você entendeu? Então são esses valores que, tipo assim... Pô, o cara que fundou a Nasdaq foi preso. Sim. Foi preso por falcatrua e não tem essa de... Ah, mas o cara fundou a Nasdaq, ficou lá 20 anos dirigindo a Nasdaq. O governador de Connecticut também, o prefeito de outras cidades, né? O cara vai... Aqui, por exemplo, o que você vê em termos, por exemplo, que eu comparo... Quando a gente está falando de hino nacional e tal, tudo, o Brasil, você fica falando, eu sou brasileiro, eu morei 20 anos nos Estados Unidos e voltei porque a minha raiz é Brasil. Sim.
minha raiz é Brasil, eu não cortei o cordão umbilical. Onde você nasceu, Ivanzinho? Blumenau, Santa Catarina, terra de linda. alemão. Sabe que a palavra Pokémon foi inventada lá? Ah, é? É. Tinha um alemão que mudou da Alemanha para Blumenau, ele estava aprendendo português, mas aconteceu que ele teve que fazer um exame de próstata, e na hora que ele fez o exame de próstata, ele olhou para trás e falou pro médico, Pokémon! Essa é só uma das histórias. Se ele conta todas que ele tem, a gente fica até amanhã. Então, mas quando concluindo a gente essa história fala do desse americano. patriotismo, cara, como eu queria chegar assim e falar com orgulho que eu sou brasileiro. Eu não tenho mais esse orgulho. Mas o americano, e principalmente o lado republicano, ele tem aquele negócio. Por exemplo, quando se fala com o que aconteceu em Vegas. Gente, a América foi conquistada na bala. O negócio de ter um revólver, de ter uma espingarda, é da cultura do americano. Tanto que é liberado, né? É da cultura do americano. Não quer dizer... Outra coisa, a arma não mata ninguém. Quem mata é o ser humano. Uhum. A arma está lá parada, ela não vai matar ninguém. É um instrumento. Então tem alguns símbolos, algumas coisas culturais que a gente precisa entender muito bem. Ô, Ivan, esse período que você passou nos Estados Unidos, né? Quantos Super Bowls você esteve em loco? Os 4. 4 em loco. Tem tanta gente que acompanha a gente que tem vontade de ver uma partida de futebol americano nos Estados Unidos, que é um barato, que é muito legal. Eu tive a oportunidade de assistir 2 vezes. O Ivan narrou para o Brasil 4 Super Bowls. A gente já contou essa história. O Michael Jackson foi o primeiro. Aquele de 93 foi 25. marcante, né? Foi Dallas Cowboys e Buffalo Bills. Foi Dallas Cowboys e Dallas Cowboys. que o Buffalo tinha perdido de novo. O Buffalo não apareceu. E foi o show do Michael Jackson em Pasadena, onde o Brasil foi campeão, né? Exatamente. No ano seguinte, 2 anos depois, o Brasil foi campeão lá com 104 mil pessoas no Rose Bowl. E esse show ele foi muito interessante, que na época de 92 estava muito aquele conflito racial, principalmente na cidade de Los Angeles. E o Michael Jackson Coisa que voltou hoje, né? Hã? Coisa que voltou hoje, por incrível Voltou que hoje. pareça. E o Michael Jackson colocou 1.200 crianças da periferia de Los Angeles na hora do show do intervalo. Então aquilo chamou muito a atenção. Uhum. E desde então sempre tem um artista, um conjunto, uma banda de peso para fazer o intervalo. Até o Michael Jackson aparecer, era a fanfarra da universidade, Sim. Era a banda da polícia do exército. Cantor local, né? Era uma Assim. banda local, um negócio local. Depois do Michael Jackson, a NFL sacou. Pô, vamos começar a colocar banda de peso e tal, tudo. E hoje, você vê que o marketing é tão grande, que a NFL ela começa a pôr Coldplay, Katy Perry, que pega mais o lado feminino. Sim. Que Lady Gaga. Lady Gaga, a Madonna. Sim. Então isso aí é um marketing para atrair também o público feminino. Porque quando você pensa em NFL, você vai mais comparar tipo ao Metallica, ao Kiss. O show do The Who, quando o The Who se apresentou, foi uma porcaria. Sim. Quase que ninguém deu atenção ao The Who. A NFL começou a sacar, então ela coloca que nem o Justin Timberlake, é o cotadíssimo para ser o desse ano. Que é um cara que é mais o pop. Bruno Mars, que foi Exato, recentemente Bruno, também. é o pop do que o rockão. É o público pesado. que eles querem atrair, né? O público que eles querem... Porque tem uma coisa. Quem não gosta de futebol americano assiste Super Bowl por 2 motivos. Primeiro, na TV americana, todos os comerciais veiculados no Super Bowl são inéditos. Então, por exemplo, você é uma Coca-Cola da vida, você é um McDonald's da vida. Você é uma Ford, uma Volkswagen, uma Toyota. Aí você começa a lançar a tua campanha de propaganda. Por exemplo, eu vou ter o meu projeto de propaganda para o ano de 2018. O Super Bowl é em fevereiro, então começa ali a campanha. Então o comercial é inédito. Se você vai trabalhar segunda-feira, onde você trabalha, o cara vai falar, pô, você viu o jogo tal, então você não viu o comercial tal. Uhum. Ou e aquele comercial, o que você achou? Aquele outro comercial. Então, o comercial que é inédito e o show do intervalo para conversar na segunda, terça-feira, durante a semana, pós-Super Bowl. É o assunto do país. Se você não assistiu o Super Bowl, você fica meio que fora das conversas. E é uma coisa que toda temporada, para quem acompanha, 5 anos atrás, vamos supor lá em 2011, 2012, 30 segundos de um comercial, né, que vai no Super Bowl, vamos supor que era 3. No ano seguinte ele já é 4, 5, 5,5, 6. Vai subindo de tal maneira. Ano passado... Porque o anunciante, o produto que tiver ali,
ele vai ter uma venda muito grande, Vai porque ter uma venda muito é a maior grande. audiência, não só do esporte, a maior audiência dos Estados Unidos, mundial, né? Porque o mundo inteiro está assistindo, é equivalente a uma Olimpíada, a uma Copa do Mundo, é uma coisa muito grande. Ivan, o dos Eu times... vou pôr isso aqui no silencioso, que esse pessoal não Não, relaxa, faz parte tudo. E tá vazando As histórias aí, de Ivan Zimmermann sempre são fantásticas, Ivan. e tá vazando aí no Mas faz programa. parte do jogo. Eu Nosso já Rodrigão, perco a emprego volta no ali... no primeiro dia. Imagina, o Rodrigão e a Val estão ali atrás, estão mandando pra caramba. Você contou essa história, 20 anos nos Estados Unidos, né? Você morava numa cidade, Bristol, que é a sede da ESPN, pequena, 60 mil minúscula. habitantes, 130 polícias. E como que um brasileiro, ou brasileiros, no caso vocês, viraram, eu não digo celebridades, porque vocês trabalharam muito para isso, mas como foi para brasileiros, falar para brasileiros aqui, essa história você conta sempre, às vezes sem nem vocês sabendo o que realmente está acontecendo. Não sabia, porque, por exemplo, a operação, hoje a ESPN é uma gigante aqui no Brasil, mas em 92, eles começaram uma operação em espanhol, lá por outubro de 91. Em 92, acharam que também tinham que pegar o Brasil, como o Brasil não tem o idioma espanhol oficial, é o português, recrutaram uma equipe de brasileiros para fazer narrações dos jogos. Só que era o seguinte, 92 não tinha nem e-mail. Mal tinha internet, Quanto né? mais você não. Mas nem internet tinha, então. não tinha. Eu falo para todo mundo, pô, os caras falam qual foi o maior invento do século XX? Avião, rádio, televisão. Meu, foi internet. Até hoje nós não sabemos o poder da internet. Aonde ela pode Eu chegar, ia né? para a escola, tinha que tirar. Amanhã vai ter prova da Cleópatra. Ia lá no mimeógrafo. Todo mundo xerocava, fazia o mimeógrafo e tal, tudo. Mano, hoje qualquer aluno de 8ª série, Cleópatra, Google, Cleópatra, tá. Pega lá o Wikipedia, isso aqui, pá, ela matou o cara com veneno, não sei o quê, pá, pum. Já sabe lá, pô, o que tem que falar da Cleópatra. É verdade. Naquela época, não. E a gente, então, não tinha feedback. O único feedback que tinha era amigo ou outro. Você ligava, ô, pô, tô no... Era a antiga TVA. TVA, esportes, TVA, né? tá passando. Não, tá bom, Ivan, eu vou te ver, tal. E aí, vira e mexe, o outro falava, ô, tava aí com insônia na madrugada, tava vendo vocês, tal, tudo. Só que era o seguinte, a ESPN começou com uma enxurrada de coisas. Então, se no domingo à noite você narrava o Sunday Night Football, na segunda-feira você chegava lá para fazer campeonato de cortar lenha, que é o campeonato florestal. Aquele homem mais forte do O mundo. homem mais forte do sim. mundo. É o campeonato de bombeiro, campeonato de pesca. Na terça-feira era corrida de midget. Dragster, aqueles carros assim, assim, né? tal. Então era uma coisa assim que você chegava para os caras que estavam lá, meu, brasileiro que está perdendo tempo. Eu falei, mano, os caras estão pagando, nós estamos contratados e vamos lá fazer o que tem que ser feito. Cara, e depois que a gente veio realmente a saber que o pessoal assistia, quando começou a vir e-mail, quando começou a aparecer Facebook e tal, Orkut também. Você começava a ver quando começava a ter camisa no Brasil. Camisa Muita no gente Brasil. que começava a usar por torcer por um time, né? E quando você falava com amigos, parentes teus no Brasil, falava, não, mas eu tenho um amigo também que assiste. Ele até está querendo saber mais regras e tal. Quando você estiver no ar, explica muito sobre as regras, explica muito sobre isso. Pô, então esse era o único feedback que você tinha. No resto, cara, você entrava no escuro. E foi um barato, né? Foram 20 anos assim. Ah, foi muita mentira falada também, né, Então, Fernando? tem umas histórias, a gente já trabalhou junto, você me contava. Tem uma fantástica que eu vou pedir pro Ivan contar, que é aquela história que você estava narrando com o Rob Porto, inclusive, que hoje está no Sport TV, né? Grande Rob Porto, narra pra caramba basquete, futebol. Conta aquela história do inverno, que vocês estavam sozinhos num jogo em dezembro nos Estados Unidos, com janela aberta, como que foi? Do gato. Isso. A gente fazia o Monday Night Football. Só que deu problema no estúdio e a gente foi fazer embaixo, lá embaixo. Tipo um porão. Um porão lá. Só que atravessando a rua tinha um Big Mac da hora. E eu e o Lívio Reis estávamos narrando o jogo. Quando entrou pro intervalo, nevasca, mano, mas era assim um dezembro com neve caindo para tudo que é lado. Aí foi pro intervalo, né? A gente tinha 15 minutos de break. Eu falei, Lívio, vai lá no McDonald's, pega lá uns Big Mac para nós, tal, Apple Pie.
E ninguém tá vendo aí dos americanos nem nada, traz para cá e durante o segundo tempo a gente contou. O Lívio falou, beleza. Só que na hora que o Lívio abriu a porta do cubículo que a gente tava, entrou um gato. E o Lívio não percebeu, nem eu percebi, porque eu estava de costas, e ele saiu ali, na hora que ele abriu, o gatinho, coitado, estava lá desmilinguindo no inverno. Aí ele abriu a porta, o gatinho entrou. E aí daqui a pouco eu começo a escutar uma barulheira dentro da cabine ali, né? Quando eu olho, bicho, está eu e o gato. O gato se assustou comigo e eu assustei o gato porque eu queria tirar o gato dali. Cara, o gato foi em cima da mesa, com neve, as escalações de um time, de outro. Mano, quando o Lívio veio do McDonald's, dos Big Mac, ele achou que tinha entrado o capeta dentro daquele negócio. E nisso o cara de cima lá da técnica fala, nós estamos voltando em 5, 4... Mano, entramos no ar e os caras, os americanos lá, ouvi aquela barulheira, porque daí eu toquei o jogo. Falei, bom, bem-vindos mais uma vez, estamos aqui, vamos acompanhar o segundo período, o terceiro período, o segundo tempo e tal. E o Lívio correndo atrás do gato. Até a hora que os caras ficavam falando, e eu não queria. E o jogo quase rolando. E o jogo rolando. Cara, até a hora que desceu um americano e o cara entrou lá e falou, "What the hell is going on over here?" Falei, mano, look at that cat. Puta, bicho, aí era o Lívio e esse gringo atrás do gato pra tirar o gato. E o jogo lá. E o jogo no ar. A hora que o gato saiu, a gente teve que fazer o segundo tempo inteiro, mas de memória, porque não tinha mais como usar papel, não tinha mais como usar nada. E outra, escalação de futebol americano, 50 jogadores de um lado, 50 do outro. Isso pra caramba, né? Aí você batiza o jogador, isso é o McGregor, beleza. O John. O tackle dele. E assim, essa é uma delas, né? Você tem tanta história. uma outra que eu tenho que é legal contar, o Conta. jogo de futebol que eu transmiti ao contrário. Como E assim? que graças a Deus, na época não tinha Twitter, nem Face, nem nada, senão seria... Eu fui narrar futebol mexicano, era Atlas contra Tecos. Cheguei lá pro produtor e falei, qual é a cor do Atlas? Branco. A cor do Tecos? Azul. Ah, beleza. Branco. Ramírez, Juan, Gonzalez. Gonzalez, então lá, Atlas e Tecos. Eu lá narrando bonitão. Aí 15 minutos do primeiro tempo, gol do Atlas. Oswaldo, número 9. Aí eu falo, bom, Atlas 1, Tecos 0. O cara me vem com a bola para no meio de campo. O placar do Azteca lá, Tecos 1, Atlas 0. Falei, Jesus amado, eu estou narrando isso ao contrário. Aí eu cheguei, apertei o botão e falei, o comentarista era o Werneck. Falei, Werneck, José Inácio Werneck. Nós estamos com os times trocados. Aí o Werneck, falei, e agora? Falei, apertei pro produtor, falei, mano, você me deu a cor do time invertida. Ele falou, pô, Ivan, me desculpe, e agora? Falei, agora vai embora sim. E eu continuei narrando errado. Até o final do primeiro tempo. Atlas 1, Teco 0, pá, isso aqui acabou o primeiro tempo. Aí eu falei, bom, acabou o primeiro tempo, Atlas 1, Teco 0, vamos para uma pausa, voltaremos. Voltemos, Tecos 1, Atlas 0 E segue o jogo, né? Segue, agora imagina se isso é no dia de hoje. Com Nossa. todo mundo já sacando. Mas hoje não tem como. Hoje Twitter, já iam te avisar um segundo depois. Na pela hora, rede social, pô, né? na hora, isso foi assim. Ô, Ivan, isso década de 90, né? A gente tá quase chegando em 2020 praticamente, né? Tantos anos de história. E a gente trabalhou muito tempo em rádio e TV juntos, né? E a tecnologia hoje é um negócio impressionante. E essa audiência da NFL, que cresceu no Brasil de tal maneira, você pegou isso no Band Esportes, você pegou isso na ESPN, hoje acompanhando, vendo como que tá. E esse público da NFL no Brasil que tá bombando cada vez mais. Não é que a NFL é tão legal assim. Isso é uma opinião minha, pode descer o pau em mim. É a falência do Brasil de uma forma geral. É a desconfiança da bagunça que é o futebol brasileiro. Você tem uma federação de futebol brasileiro, a CBF, que o presidente não pode ir para Paraguai, que o presidente não pode ir para o Uruguai. Você tem uma série... Aliás, acabou de ser preso o Nusma, né? Você tem acabou de ser preso. Você tem uma série... O Nusma acaba de ser preso. Eu, como narrador esportivo, você acha que eu não estou saturado? Eu já cobri 5 Olimpíadas. De 4 em 4 anos eu estou lá. Polo aquático, canoagem. Não, porque o Brasil tem que investir na canoagem, porque é isso, não sei o que lá. Aí, um cara que Deus olhou por ele numa canoagem, vai lá e ganha uma medalha de ouro.
Aí você, como narrador, Brasil, é ouro, não sei o que lá. Gente, é uma medalha Não é o Brasil, de ouro é o cara, né? para o 5º maior país do mundo, de tanta roubalheira que tem aqui. De tanta roubalheira. É presidente de Federação da Natação preso. É presidente de basquete, da Federação de Basquete preso. Cara, a corrupção, ela tá no modo... Você acha que o Brasil, o que é o Brasil, o talento que tem o Brasil, é para comemorar uma Olimpíada que ele teve 6 medalhas de ouro e fazer o narrador gritar e a emissora que está transmitindo a Olimpíada vai ficar o dia seguinte inteiro mostrando a única medalha de ouro que o cara ganhou? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Então o que acontece? Esse público novo, pessoal que nasceu em década de 90 e quando já foi para a escola já pegou a internet, que quando a gente transmitia NFL para o Brasil, a única fonte de informação que você tinha era a nossa. Sim. Aí você fica torcedor do Dallas, você fica torcedor do Giants, do 49ers, do Raiders. Quando a internet apareceu, peraí, eu sou torcedor do Dallas. Deixa eu ver o que está acontecendo no Dallas. www.dallas.com. Você vai lá e você sabe tudo e acompanha o seu time. Aí, por exemplo, quantas pessoas que eu conheço que falam, pô, eu curto futebol americano porque eu desisti do futebol brasileiro. Quando você fala em Série A, você fala de um Corinthians, um Palmeiras, de São Paulo com a média de 30 mil pessoas, 35 mil pessoas, que é a média de público, que são as maiores, que tem São Paulo, Corinthians e Palmeiras, hoje são os 3 primeiros ali. Pô, aí você pega um jogo de Jacksonville Jaguars e Tampa Bay Buccaneers, times que não vão a lugar nenhum, que você sabe, tá lá 70 mil pessoas. Lotou o Wembley, né? O Jacksonville joga sempre lá. Então o brasileiro começou a ver a organização de uma liga. A organização de uma liga, outra coisa que está errado no Brasil. Eu, Ivan Zimmermann, sou conselheiro do Palmeiras e sou candidato a presidente. Aí eu fico presidente do Palmeiras 2 anos. Meu irmão, eu posso encher o meu bolso de dinheiro e dali 2 anos eu levo esse dinheiro para lá e nada acontece para mim. Esse negócio de presidente do clube, por exemplo, Palmeiras, Corinthians, tem o clube do Corinthians? Tem. Mas a franquia do time, ela tem que ser negociada para um empresário. Porque nos Estados Unidos só tem um time que não tem um dono, que é o Green Bay Packers, mas é a cidade que é acionista, todos os habitantes, e cobram lá. Cara, o Dualib, o que ele roubou no Corinthians? O que aconteceu com o Dualib? Não aconteceu nada com o Dualib. Agora, então esse negócio de você ser presidente de um clube e ganha para você, e o clube que se dana, porque o clube, quando você deixa a presidência, pode ter ganhado 10 títulos ou pode ter ganhado nada. Nada vai acontecer para você. Mas o dinheiro desviado vai ser teu. Então esse tipo de processo está antagônico, isso não rola mais para o mundo do capitalismo. O que eu falo, por exemplo, o Brasil se diz capitalista. O Brasil não é capitalista porcaria nenhuma. Capitalismo é americano, capital. Isso vale tanto, eu te vendo por tanto, e eu quero tanto, e o meu lucro é tanto. Você concorda ou não concorda? Mas isso é capitalismo. O Brasil é uma fada, é um capitalismo entre aspas. Uma fábula, né? É um negócio. Como é que você pode ter uma emissora que tem os direitos da transmissão do futebol e me colocar o São Paulo para jogar 10 horas da noite no Morumbi, numa quarta-feira? O jogo do Yankees, do Bronx, começa às 7 da noite. Não, o cara sai do Morumbi. Não, em qualquer esporte. O cara sai do assim, Morumbi, né? que nem estação do metrô tem, meia-noite para ir trabalhar às 6 horas da manhã. Aí você vai ver o Morumbi, se o São Paulo não colocar o preço a R$5, você vai lá ver 4, 5 mil pessoas. Então, e outra, isso eu estou falando de Série A. E quem vê Série B? Jogo do Ceará, jogo do Fortaleza, você olha outro dia eu estava vendo um jogo do Goiás. Cara, o Serra Dourada é um baita estádio lindo, 50 bonito. mil pessoas, cara. Mas o Goiás jogando, abre aquilo lá, você não vê uma viva alma lá dentro. Você não vê uma viva alma lá dentro. Aí o brasileiro que está aqui fala, pô, a NFL é legal, olha o estádio, pessoal feliz, gente bacana, a NBA, 20 mil pessoas. Tem gente que viaja para os Estados Unidos e a prioridade é ver um jogo da NBA, é ver um jogo da NFL. Eu acho que a popularidade não só da NFL cresceu, não só pelo esporte ser o que é o esporte, mas também de desânimo do cara em ver os esportes dele. O Campeonato Brasileiro de Basquete Feminino ano passado, 4 times.
Gente, não, o Brasil não conseguiu a classificação para o PAN. Pro PAN. De basquete. Primeira vez na história que Gente, isso acontece, é o vergonhoso. que eu peço, se alguém estiver ouvindo isso, tem acesso a esse pessoal, roubem. Isso vão sempre roubar, mas não tanto. Não tem um limite para o roubo. E tem para todo mundo. Os 10% que o cara leva. Mas você conhece quando o Reagan convidou, o Clinton convidou, o Obama convidou o Lula para ir visitar os Estados Sim, Unidos? this is the man. This is the man, então visitou. Aí o Lula chegou na Casa Branca. Pô, legal, hein, Obama? Limusine, helicóptero, avião. E aí? Qual é o segredo? Aí o Obama pega o aviãozinho dele, vai dar uma volta com o Lula. Tá vendo aquela ponte lá embaixo? Aí o Lula, tá, 10%. Ah, entendi. Aí passam 5 anos, o Lula convida o Obama. Chega Palácio do Planalto, Alvorada, Grande do Torto, tudo. Aí o Obama, pô, tu falou que era pobre, o caramba, tal, quando você foi lá me visitar, e agora? Vou mostrar o segredo. Pega o aviãozinho lá. Tá vendo aquela ponte lá embaixo? O Obama. Que ponte? 100% no meu bolso. Gente. É mais ou menos essa linha, né? Os Ivan? 10% existem em qualquer lugar do Ivan, mundo. O que não existe é 90%. E nesse aspecto de grana, por que o futebol americano do Brasil, que cresceu, a gente participa com isso, você narra jogos, vai a locais, vê alguns times até com uma estrutura interessante, por que não decola? Falta de verba. Total falta de verba e aí também tem outro negócio. A gente até falando sobre isso antes. É falta de base. Porque, por exemplo, americano nasce com isso, se né? você pega um time de futebol americano do Brasil que tem 3 americanos, dificilmente esse time vai perder. O que acontece? Você monta o Corinthians Steamrollers, você monta o São Paulo Storms, mas você não monta a base, você não monta um time para garotos de 12, 13 anos de idade. Você monta já para o cara que se apaixonou pelo futebol americano, tem lá uma habilidade atlética, tal, tudo cara bem sarado, então ele vai jogar o futebol americano dele. Só que é o que eu falei, a gente está falando, você vai pôr toda aquela parafernália de um futebol do jogador, ombreira, capacete e tudo, com 22, 23 anos. Por exemplo, um americano com 4 anos de idade, ele vai lá para o pré, ele já tem a visão de um capacete na cabeça. Porque você tem que ter a visão. Você tem que, por exemplo, o cara vai vir, vai me bater desse lado, você já assimila a pancada para cair de um jeito. Não adianta você pegar um cara mesmo que seja atlético, sarado e bem fisicamente, porque o cara não vai ter a técnica, nem isso, nem nada. Que nem teve aquela polêmica que teve do o lutador de sumô, que a Federação Brasileira de Sumô ficou pé da vida, que o cara foi campeão de sumô, não sei o que lá, e aí saiu a pergunta. Pô, esse cara não podia jogar de bloqueador na NFL, de offensive lineman? E aí você fala, não, de jeito nenhum. Ah, você está discriminando o sumô. Não, não estou discriminando. O cara é lutador de sumô, o cara não sabe como fazer um bloqueio. O cara não foi treinado para parar um linebacker. O cara não foi treinado para parar um defensive end. Então eu acho que as equipes do futebol americano do Brasil, elas já têm um grande problema para montar um time. Não tem salário, o cara não treina quase que durante a semana. Não é remunerado para isso? Não é remunerado e ainda não teve uma base. Eu acho que... E outra coisa também, o que não decola é o seguinte, você faz uma liga, aí você fez uma liga, colocou lá 6 times. Aí tem um outro cara que tem lá contato com 4 times. No lugar de unir um com o outro e fazer uma coisa só, não, eu quero ter a minha liga. Uhum. Como é que você vai ter a tua liga, eu, você, a tua liga, ela, a tua liga? E, cara, não vai dar certo. Então, por exemplo, aí você vê um campeonato que foi a Copa São Paulo, que estava até o Frota envolvido. Sim. Que ele organizou, a final foi lá na Cidade de Deus, em Osasco, eu fui lá, participei, tal, tudo. Cara, tinha lá umas 3, 4 mil pessoas, muito legal, mas aí depois daquilo eu nunca mais ouvi falar de Copa A gente vê São outros Paulo. estados, tipo Mato Grosso, na Arena Pantanal tem gente, no Rio de Janeiro os clubes têm gente. O time de bastante. Brasília, teve um time de Brasília, acho que tal de V8, ele levava mais pessoas ao estádio que o brasiliense. Futebol americano. Futebol Não, americano. o próprio Lusa Lions, quando jogava aqui no Canindé, ia mais que jogo que a portuguesa. Mais do que a própria portuguesa. Então, o que eu acho... Usa Rhinos, aliás, que mudou de nome. O que não decola no futebol americano do Brasil é a falta de base e as divisões que há com quem quer montar liga.
Pois é. Ivan Zimmermann aqui com a gente neste Arena NFL, o mestre, o mito, falando de todos os assuntos, polêmico, batendo firme, por que não decola o esporte, os problemas do esporte. Vocês já se inscreveram no nosso canal, é só chegar. Cairo Santos. Aliás, eu vou chamar, Bia, vem cá, a nossa Bia modelo, apresentadora, atriz, que curte futebol americano. Fica aqui no meio de nós dois, por favor. A Bela, tudo bem, Bia? Prazer ter você aqui. Calypso! De onde surgiu essa paixão pelo futebol americano? Olha, foi em 2011 que eu assisti o Super Bowl. Acho que a maioria das mulheres começaram pelo Super Bowl, né? Pelo Tom Brady. No fim era o Green Bay e os Steelers. Isso, que o Green Bay foi campeão. Isso. Então aí, a partir desse daí, eu comecei a gostar e acompanhar mais. No começo eu ainda não acompanhava a temporada regular. Eram mais os Só playoffs. os playoffs. Vou ser sincera, podia mentir, mas... E daí fui gostando, fui entendendo, né, do jogo, fui entendendo das jogadas. Qual time você torce hoje? Então, se eu falar, você vai falar que é modinha, mas eu... New England Patriots. O Tom Brady, afinal, ele é o maior campeão. Ela né? não ia falar o Jacksonville Jaguars. Muito menos o Tampa Bay Buccaneers. Né? Mas Tennessee olha, Titans. foi antes deles ganharem tantas vezes seguidas. ele já era o Sr. Bündchen. Já. Então, mas faz um certo sentido, porque, pô, a Gisele, por tabela, ajudou também o pessoal. Sim. Pô, quer o marido da Gisele? Pro brasileiro, você não tem a dúvida que o Pets ganhou uma proporção, não só pelo talento inquestionável de Bill Belichick, Tom Brady e os caras que estão lá, como também a Gisele Bündchen, porque no Brasil, muita gente conhece a Gisele Bündchen, a Uber Model, né, que fala, maior top model da história, casada com um grande jogador de futebol americano. Nos Estados Unidos, ela é às vezes até futriqueira, né, Ivan? Não, ela ela fala umas coisinhas lá. Quando o Giants ganhou o Super Bowl do New England, o primeiro, ela fala, meu marido manda a bola e os caras não pegam. Ele não pode lançar e receber, né? Exatamente isso. A Bia vai estar com a gente num programa aqui na Arena Fanáticos também. Eu vou bater um papo legal com ela, que ela curte futebol americano. Hoje, o Ivan, esporte em geral, né? Pratica esporte. E joga futebol americano. Tomou tackle, tomou uns dribles ali também. Meu Deus. É um flag futebol na né? praia. É um flag futebol na Deixa eu falar praia. que com esse físico não dava pra eu... Nossa. fazer Que um físico gol. é esse, papai? Wide receiver. É, pô. Você deveria jogar no time do Bilal. Não concorda? O Bilal é um dos maiores jogadores. Não se assuste. É um jogador que É um se chama Bilal. jogador que chama Bilal. Ele se chama Bilal. Não se assuste. E ele é sucesso na NFL. Eu ia te perguntar, para colocar a Bia também na roda, a gente é brasileiro, gosta de ver brasileiro jogando no esporte mundial. O Cairo Santos, ele foi dispensado essa semana do Kansas City Chiefs por questão de lesão. Gente, estão massacrando os dirigentes do Chiefs nas redes sociais. Brasileiros, porque a gente é assim mesmo, a gente é passional. A questão é simples. Eles têm um número formado de jogadores para jogar uma temporada. O Cairo não ia se adequar e ele tem que sair, né, Ivan? E ele machucou a virilha. E não vai jogar durante 8 semanas. E ele já começou com restrição. Quando o Cairo foi draftado, infelizmente para o Cairo, foi quando a Alemanha meteu 7-1 no Brasil. Depois do 7-1 que a Alemanha meteu no Brasil, o Cairo foi e disputou a primeira temporada dele. Com a altura dele, o torcedor do Kansas City Chiefs, que é realmente o redneck americano, ele olhava aquele cara daquele tamanho. Não. É o jogador mais baixo da liga, né? Esse cara não serve para jogar no nosso time. Pô, o Cairo ia entrar para bater field goal pro time do Kansas City e a torcida do Kansas City no estádio gritando a Alemanha. Sim. Gritando a Alemanha para abalar o psicológico E teve dele. que provar que é bom pra caramba o Cairo Santos. Não à toa tá entre os 5 melhores da atualidade. Tá entre os Infelizmente 5 saiu, melhores, né? um bom índice de aproveitamento. Ele foi dispensado. E como já estamos indo para a quinta rodada, a única coisa que eu falaria para o Cairo, mano, não desanima, continue treinando que no ano que vem tá. Agora, tem um lugar aonde o Cairo pode ir. Aonde? Pro lugar do cu. É verdade! Pro lugar Calma, do cu. não se assustem. Não é um palavrão, é que cu é o coreano kicker, é o que coreano do Los Angeles Chargers. Que E só ele- tá fazendo besteira. Ele só tá fazendo bobagem. Eu contei essa história aqui. No high Isso, school, o high school ele era fera, ele não O cu errava só nada. tá fazendo merda. O cu só tá fazendo merda. Esse Que é é o Ivan chutador. Zimmermann, ao lado da Bia. A Bia vai participar aqui também
no Arena Fanáticos, monstrão. Perdoe Ó, o trocadilho, gente, a mas não gente tem deveria como ficar não 3 horas aqui. Ivan, sucesso cada vez mais na tua carreira. A gente trabalha junto aí praticamente Tamo 5 na anos, luta aí, tocando a Fernandão. bola. No pôquer, que você também é um dos expoentes do pôquer, promoveram eventos aqui e ali, né? Exato. All in ou não? All in no bluff, né? Mano? Só no bluff, All in né? no bluff, né? E o Giants, vai ou não vai, Ivan? Não, não vai. Esse ano tá fracasso. Não, o Giants, mas agora tem um detalhe do Giants. Ele perdeu todos os 4 jogos. Se ele tivesse marcado um touchdown a mais nesses 4 Ele jogos, teria pelo menos- ele estaria é. 4-0. É verdade. Ele tá perde ganhando. por 1 ponto, por 2 pontos, por 3 pontos. Então tá faltando aquele pequeno... O detalhe. O detalhezinho. Legal. A temporada da NFL, portanto, chega na quinta semana. Você aqui na Arena NFL toda semana. Hoje a gente teve esse papo pra lá de especial com o Ivanzão Zimmermann, a Bia, que vai ficar com a gente também. Vão participar de outros programas aqui no Arena Fanático. Fala, Ivan. Deixa eu só falar um negócio pra Bia. Bia, nos Estados Unidos, culturalmente, tem uma coisa que não tem aqui no Brasil. Você se diz torcedora do Patriots. Mas se você quiser mudar de equipe, você pode Não mudar. tem problema, é verdade. Você pode mudar porque não tem aquele negócio, virou casaca, passou pro outro lado, não. Eu tenho uma amiga lá nos Estados Unidos e ela era torcedora do Giants. Aí um dia eu encontrei com ela no Sports Bar lá, falei, ei, Carrie, tudo bem e tal, não sei o que lá. E eu, pô, o Giants perdeu hoje. Ela falou, eu não quero saber do Giants. Falei, pô, você não torce mais pro Giants? Falou, não. Falou, você torce pra quê? Ela falou, torço pro New England. Falei, por quê? Porque eu sou torcedora do Bill Parcells. Isso, vai conforme o Eu treinador. acompanho o técnico. O técnico muda de equipe, tem torcedor que segue o técnico. Sim. Tem torcedor que segue o jogador. Como um time que muda de cidade, que é muito normal, tipo San Segue a Diego franquia. Chargers, Segue a mudou para franquia. Los Angeles. O St. Louis Rams é Los Angeles Rams. Então, às vezes, o cara perde a identificação e ele acaba pegando outro time para torcer. É verdade. Para o americano, para a cultura americana, é absolutamente normal. O que não é normal é você ir segunda-feira e olhar na página do jornal. Corinthians se muda para Fortaleza. Não, isso não existe. Palmeiras está no Paraná, vai ser sede no Paraná. No americano, isso acontece. Você vai ser eternamente New York Football Giants. Sempre. É isso aí. Eu morava 10 minutos do estado. Você morava do lado, né? Ivan, obrigado. Valeu, brother. Tomara que você Tamo volte junto. mais vezes. O Ivan que tem um canal muito legal também no YouTube. Acompanha aí pelas redes sociais. Eu tive o prazer de participar lá do canal Bola Oval Oficial. Ele hoje veio aqui no Arena Fanático. Está um barato. É papo para mais de metro, como a gente costuma dizer, mas Momento NFL. Acompanhe essa rodada e a gente volta semana que vem. Um beijão pra Bia e o Ivan Zimmermann, que é o Posso monstro. terminar? Você vai terminar com aquele famoso bordão. Hasta la vista, baby!